A família de Jesus. Reflexão para a minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A minha Bíblia está aberta em São Mateus, capítulo 12 e verso 46. Aonde está escrito: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Ô meu ouvinte amado, minha ouvinte, meu irmão, minha irmã, povo da nossa congregação, povo do nosso campo, que servem a Deus em espírito e em verdade e realmente estão lutando para pertencer realmente, de fato, a família de Jesus. Bem, na verdade, nós não temos que lutar muito para pertencer à família de Jesus. E nem se preocupar se vamos permanecer nela ou não. Se nós nascemos nela, não tem como sair dela. Se você nasceu na família de Jesus, não tem como você sair da família de Jesus. Mas Satanás, o nosso adversário, ele tenta tirar-nos desta família, desertarmos desta família. O apóstolo São Paulo diz que nós somos herdeiros, porque somos filhos, e co-herdeiro através de Jesus Cristo. A palavra co-herdeiro significa herdeiro junto. Através de Jesus Cristo nós somos co-herdeiros dos bens que esta família tem, que esta família possui, a família de Jesus. Mas nós queremos falar um pouquinho sobre afeto. Você notou que Jesus, aqui em São Mateus capítulo 12, verso 46, ele não manifestou nenhum afeto à família carnal que ele tinha? E que ele manifestou todo o afeto, toda a consideração primária à sua família espiritual? Ali estava Jesus, diante daquela multidão, pregando,
E como eu imagino assim que alguém chegou com um papelzinho dizendo: mestre, olha, um minutinho, lá atrás, no átrio, está teus irmãos, tua mãe, isso quer dizer teus parentes. Mas Jesus, olhando para aquele mensageiro, disse: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? E Jesus, estendendo a mão aos discípulos, estendendo em direção aos discípulos, falou para aquele mensageiro: eis aí minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Você sabe que Jesus teve mais irmãos, né? A Bíblia nos deixa claro que, através de Maria, José teve outros filhos com Maria, e por isso aqui diz: irmãos de Jesus. Na verdade, nós sabemos que eles eram irmãos através do nascimento da mesma mãe, mas Jesus não era filho de Maria e nem filho de José. Jesus foi filho de Deus, mas a sua carne, o seu corpo, veio através do ventre de Maria. E mesmo assim ele não teve afeto. E nós encontramos uma outra referência bíblica, aonde uma mulher chegou para ele e diz: bem-aventurados ventres, o ventre que te trouxe, e os peitos que tu mamaste. Jesus disse: mulher, você está enganada, mais bem-aventurado é aquele que faz a vontade de Deus. Então, amado ouvinte, Jesus não teve afeto à sua família natural, mas sim à sua família espiritual. Nós temos aqui um quadro que você vai ver aí no seu monitor agora, onde nós temos corpo, espírito e alma. E nesses três ângulos aí, no primeiro nós temos corpo, no segundo espírito e no terceiro a alma. E em volta deste círculo maior nós temos afeto, raciocínio, memória, consciência, imaginação, visão, audição, paladar, consciência, olfato, tato. E dentro do círculo menor que você está vendo, você então vê escrito alma. E nós temos uma janelinha aí onde prevalece no corpo a fé ou a dúvida. A fé ou a dúvida são elementos dos quais nós estamos brigando com eles o tempo todo. Nós estamos em impasse o tempo todo, porque ora o nosso espírito nos leva a ter fé, ora o nosso espírito nos leva a ter dúvida. E por essa razão, muitas vezes a nossa carne está em embate com a nossa fé. Porque a nossa carne diz: não é verdade, Isaías 53, não é verdade, Hebreus 13:8, não é verdade, Atos 2:38, e por aí vai. E muitas vezes chega até a dizer: não é verdade a Bíblia, porque foi escrita por homens. Mas, por ora, a fé fala mais alto, a fé vence dentro de nós. E a fé diz: toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo.
Toda a palavra de Deus é a verdade. E quando a fé impera, você vence então o afeto. O afeto está acima de raciocínio, de memória, de consciência, de imaginação, de visão, de audição, de paladar, de consciência, olfato, de tato. Está acima de todos esses sentidos do nosso corpo. O afeto, muitas vezes você nota que muitas vezes o afeto é que nos separa de Deus. Sim, o irmão Branda ficou 5 anos sem unção, porque ele teve muito afeto à sua família, à sua sogra, e ele tentou dar ouvidos à sua sogra, dar ouvido a seus familiares, e ele teve uma colheita não muito boa por isso, e ele conta isso claramente em suas mensagens. Prolongamos o nosso pleno relacionamento com Deus porque trazemos afeto do mundo. Sim, ouvintes, nós muitas vezes prolongamos o nosso pleno relacionamento com Deus porque trazemos afeto do mundo. Exemplo disso é a mulher de Ló. Ela esteve ali em Sodoma e Gomorra com um grande e aviltoso relacionamento com o mundo. E quando foi para Ló sair de Sodoma e Gomorra, puxados pelos mandos de Abraão, Ló saiu, mas a sua esposa saiu e no meio do caminho olhou para trás, porque tinha afeto às suas amizades, companheiras, amigas das praças, dos lugares, dos piqueniques de Sodoma e Gomorra. O afeto da esposa de Ló o transformou melhor dizendo, o afeto da esposa de Ló a transformou em uma estátua de sal. Porque ela tinha afeto às suas amigas de Sodoma e Gomorra, e por isso ela olhou para trás quando era hora de nem olhar para trás, porque Sodoma seria destruída como foi. Mas ela olhou para trás. Veja o que causa o afeto. Jesus foi perguntado: onde estão os meus irmãos e minhas irmãs? Estão lá fora? Querem conversar comigo? Quem sabe me trazer problemas? Porque muitas vezes parentes te visitam apenas para lhe trazer notícias não muito boas, com raras exceções, né? Existem as exceções, mas parentes que não são cristãos, eles não são domesticados na palavra. E muitas vezes as visitas deles te deixam mais triste do que quando você estava sem eles. Então, o que causa isso? Afeto. Rebeca rompeu todo afeto com sua família para ir ao encontro de Isaque. Se Rebeca tivesse tanto afeto assim, ela diria: Isaque, eu vou pensar um pouco. Ô Eliezer, você veio me buscar e eu vou analisar, vou falar com meu pai, vou pedir aí a minha mãe, vou ver o que eles pensam disso. Não, Rebeca não diz nada disso. Rebeca, quando foi confrontada com o mensageiro Eliezer, em primeiro lugar, ela deu água para o camelo de Eliezer. E você sabe que logo que ela deu água, ela montou no camelo e foi ao encontro de Isaque. Quem sabe deu tchau apenas para o seu pai e para a sua mãe, porque ela se desligou do afeto. Ela sabia que ela tinha que casar, e ela sabia que ela tinha que se alinhar ao homem que poderia viver com ela, poderia ser o seu esposo,
que poderia redimi-la, que poderia dar redenção para ela, porque quem dá redenção para uma mulher é o seu esposo. E então Cristo nos deu a redenção, nos redimindo. 1 Reis capítulo 19, verso 20. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me despedir de meus pais. Quando Eliseu foi chamado para seguir Elias, ele falou assim: deixa despedir de meus pais. E naturalmente Eliseu disse: vive a tua alma, que te não deixarei. Assim ambos foram ao Jordão. Elias ficou esperando só um pouquinho, e Eliseu foi lá e despediu rapidinho, e já seguiu Elias. E Eliseu passou por todos os processos que Elias tinha que passar, mas quando chegou no Jordão, eles foram ambos ao Jordão, mas Elias atravessou o Jordão e deixou a capa de Elias para Eliseu. E ele foi transladado, e Eliseu ficou olhando Elias subir, até ficar como um pontinho apenas, e não viu mais Eliseu. Mas Eliseu tinha tanto afeto original pelo ministério de Elias, que disse: deixa minha capa. Agarrou na capa de Elias, e Elias deixou a capa, que representa poder, que representa ministério. E quando Eliseu ficou com a capa de Elias, ele pegou a capa de Elias e disse: onde está o Deus de Elias? Aleluia! E você sabe que as águas se abriram, as portas se abriram, a sunamita foi abençoada, o povo foi abençoado, a farinha foi colocada na panela e foi tirado o veneno da panela. E por aí nós vemos todos os milagres de Eliseu, porque ele se desligou do afeto familiar e seguiu Elias. E se tão somente nós vencermos o raciocínio, a memória, a consciência, a imaginação, a visão, a audição, o paladar, o olfato, o tato, vencermos a dúvida e colocarmos a fé na nossa alma, na palavra de Deus, e desligarmos de todo afeto humano, familiar, mundano. Veja o tanto que você sofreu lá no Egito, e você ainda querendo comer os alhos porós do Egito, como aquele povo estava confrontando com Moisés e dizendo que no Egito era melhor. Lá tinha alhos porós, e na caminhada talvez a comida era um pouco sem tempero, sem muito gosto, não é verdade? Talvez na sua caminhada, na nossa caminhada, rumo a Sião, você não tem tanto gosto como tinha no mundo, porque não tem cerveja apetitosa, vinho, jogos, cabarés, boates, cigarro, vícios, mulheres. E você diz: servir a Deus dá muito trabalho. Mas eu te pergunto, será que você não teve muito trabalho no mundo quando você não servia a Deus? Será que você até hoje não vê cicatrizes que você adquiriu lá no mundo, que você nunca as adquiriu servindo a Deus? As pessoas dizem: servir a Deus dá muito trabalho, tem que ir na igreja, tem que ler a Bíblia, tem que se abster de tantas coisas. Mas e servir ao diabo? Não dá trabalho nenhum? Não gera consequências nenhuma? Então é necessário que cada um pense nisto.
Faça uma reflexão. Eu tenho que me desligar. Eu tenho que perder o afeto pelo mundo. Eu tenho que perder os meus afetos por tudo aquilo que me fez sofrer, carregar um fardo pesadíssimo, para poder abraçar uma nova família, a nossa família eterna, a sua família eterna. A nossa família eterna são aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial. Eu oro nesse instante para que você receba forças para se desligar de afetos familiares, de afetos lá do Egito, e se apegar ao afeto da palavra do Cristo ressurreto. Que Ele te ajude, minha irmã, meu irmão, meu jovem. Receba esta força agora, receba esta bênção para você se desligar dos afetos do mundo que passa e toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Toque por mim, Espírito Santo, toque por mim. Quando eu tocar nos outros, toque por mim. Há sempre alguém sozinho, precisando de um amigo. Toque por mim, Espírito Santo, toque por mim. Ame por mim, Espírito Santo, ame por mim. Tua unção em mim transborda, ame por mim. Corações estão feridos, só o amor pode tocá-los. Ame por mim, Espírito Santo, ame por mim. Fale por mim, Espírito Santo, fale por mim. Como um rio do deserto, fale por mim. Como fontes de águas vivas que semeiam paz e alívio, fale por mim, Espírito Santo, fale por mim. Minhas mãos serão as tuas mãos, sempre abençoando. Meus lábios se abrirão